E aí, mitos e mitas, desculpa a ausência de vídeos aqui no canal, tá? Eu ando meio ocupado. Se você gostar do resumo aí, né? Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, tá? E comentar alguma coisa aí pra ajudar o engajamento desse canal que tá morto. Tamo junto. Na academia Serei tem uma garota indo para a aula. E também tem alguns alunos admirando a sua beleza. E essa garota é a Kujo-san. Ela é filha de um pai russo. E ainda tem as melhores notas. E chega esse figurante aí. Bom dia, Kujo-san. A mãe não está bonita hoje? Amigo, não faz isso não. Confie no seu amigo Yui aqui. E ela simplesmente só responde, bom dia. E ele disse que é o ano do segundo ano. E ela ouviu falar sobre ela, sobre sua irmã. E ele chama ela para almoçar com ele. Mas ela só responde que não, valeu. Beleza, mas que tal você me dar seu número? Ela disse que vai recusar, pois não tem nenhum interesse nele. Eu só me fodo nessa merda! E olha que eu tentei avisar pro menor ainda, né? Mas convenhamos, ele não ia conseguir me ouvir de qualquer jeito mesmo. Ela disse que o colar dele é contra as regras da escola e vaza. E que pé na bunda, meus amiguinhos, que ele tomou. Ela chega na sala de aula e o nosso protagonista tá dando aquela mimidazinha, rapaziada. Isso nós baianos entende ele, hein? Ela tenta até dar um bom dia para o Kunzi, mas nada dele acordar. Ela dá um chutão na cadeira dele e se pergunta se ele ficou vendo anime até tarde de novo. E ele não mente não, ele realmente assistiu anime mesmo. Mas ela acha que ele tá sacrificando muito seu sono pra ficar vendo anime. E também o que adianta, né, se ele vai ficar sonolento na escola. Ele disse que o episódio já havia terminado quase 1 da manhã. E também a discussão do episódio lá tava muito demorada. E ele se pergunta se é aquelas discussões de internet que ele tá querendo dizer. Na verdade, um amigo e eu conversamos até a tarde numa ligação. Você é idiota, é? Eu não chamaria isso de idiota, eu chamaria isso de discussão pra saber se quem tá certo. Mas ela acha que ele é um idiota sem salvação. E ela diz algo lá em russo. Eu não entendi o que você disse. Nada demais, eu só te chamei de patético. Ele meio que esqueceu a sua apostila de química e pergunta se pode acompanhar com ela. Mas ela diz que tá tudo bem, ele pode acompanhar mais ela. E ele tava pra dormir lá e ela dá uma canetada nele. Coisa, você sabe a resposta? E aí, você sabe a resposta ou não? Ok, mas em qual questão nós tá mesmo? E ela aponta lá onde tá a questão, né? A resposta é cobra. Errado, meu camarada. Sua vez, Kuzo. Ela fala que a resposta certa é a 8. Presta atenção na aula, Kuzo. Você pai, hein? Me deu a resposta errada, hein? Ela disse que só estava apontando a questão para ele. Mas você é mentirosa, hein? Você tava apontando pro 2. Mas que desculpinha esfarrapada, hein? Que sorrisinho é esse daí, hein? E ela acaba dizendo outra palavra em russo lá. Ele fica meio surpreso e pergunta o que ela disse. Ela disse que só chamou ele de idiota. Mas ele sabe o que foi que ela disse. Ela chamou ele de fofo. Ele fica lá dizendo assim mesmo. Eu sei que você tá dizendo, tá? Porque tá me chamando de fofo. Ela até fica dizendo em russo que ele parece até um bebê todo vermelho. E quando ele era criança, ele brincava muito com a garota russa perto da casa de seu avô. E talvez ele aprendeu naturalmente nessa época. Ele ainda consegue entender muito bem o russo. E ainda mais tem uma linda garota bajulando ele em russo e ele ainda entende. Rapaz, se ele admitisse isso agora, com certeza ele ia morrer de vergonha. Ele ia mexer no seu celular, mas ela disse que não pode, só pode em caso de emergência. Meio que é um caso de emergência. Precaução, que tipo de emergência? Na verdade é só um bagulho que vai acabar em 10 minutos aqui no jogo. E acabou que ele conseguiu ganhar uma personagem que ele tava querendo. E ela acaba confiscando o celular dele. Ela pergunta por que o cabelo dele é prateado e não preto. Ué, eu vou saber, talvez seja por conta da lua, mas o importante é que ela é bonita. E ela tá achando ele um traidor, pois ela também tem cabelos prateados. E eles perguntam o que ela disse, dizendo ela que chamou ele de viciado em jogos. E o amigo dele aqui meio que quer ser popular entre as mulheres. E ela mostra as garotas que são do conselho estudantil. Ela mostra a Kuzo, né, que ela é a tesoureira do conselho estudantil. E a mostra a Marianne, que é a secretária do conselho estudantil, que é a irmã da Kujo. E temos a Soyuki, que é a porta-voz do conselho estudantil. E o menorzinho aqui acha elas bonitas. Agora eu vou cortar alguns diálogos aqui. Preguiça da mulher. E Yuki tava procurando um lugar pra sentar e ela já olha pra nosso protagonista, dá um sorrisinho. E ela se pergunta se pode sentar ali. Fica à vontade, minha filha, sente aí. Ela até pergunta pros amigos dele se tá de boa e eles concordam, estão de boa. E eles reparam que ela pediu a mesma coisa que o nosso prota. Ela responde que sim, pois ela gosta de comer lime. Ela come lá, mas ela acha que deveria ser mais um pouquinho picante. Ela se pergunta se não deveria levar esse assunto para o conselho estudantil. Mas ele não acha uma boa ideia, não. Ela tenta dizer que só tava zoando lá. E a Anne se pergunta se eles são amigos. Ela diz que eles se conhecem desde que eram crianças. E também estudaram desde a pré-escola também. E o Kuzi vê que as duas se dão muito bem. Mas ela acha que gostaria de ser amiga da Alice. E ela se pergunta se ela se opõe de elas serem amigas. E ela acha que não. E os menores lá terminaram de comer e vaza. Ela pergunta, né, se ele considerou de entrar no conselho estudantil. Mas ele já disse várias vezes que não está interessado. E pior que ele já teve experiência como vice-presidente, então seria uma boa. Mesmo se ela não acreditar, ele é capaz de fazer as coisas. Mas ela sabe muito bem disso. E ela nunca ia imaginar que ele teria uma amiga.
Oxi, mas você também é minha amiga, ué. Ela fica tipo, ué, e nós somos amigos? Ele fica tipo, ué, não somos não? E depois disso ela acaba saindo. E pela cara dela ela ficou muito feliz. E mostra aquela russa lá que o Kuzo brincava quando era criança. Ela dá um tchauzinho pra ele e dá um beijo nele. Aí foi um beijo na bochecha, tá? E ele só estudou russo pra poder falar com ela. Esse aí é guerreiro, hein, meus amigos? Ele meio que não lembra o nome dela. E na escola, acabou molhando as meias dela. Ela disse que um caminhão passou na água e espirrou água nela. Ela disse que parte da culpa foi dela, né, por ficar andando na rua. Sorte dela é que ela tem outro par de meias. Ela se pergunta se ele não tem mesmo interesse de entrar no conselho estudantil. Como ele havia dito, ele não tem interesse em participar. Mas se ela... E aí acaba mudando de ideia e não fala. E ela começa a tirar as meias lá e ele fica observando. E ela vendo isso vai se aproveitar da situação. Você poderia pegar minhas meias no armário? Por acaso tá escrito na minha cara empregada, é? É porque eu tirei antes e agora não dá pra me pegar. Você tem sorte que é bonitinha. Tá bom. Ok, tá aqui. Agora você coloca em mim. Rapaz, eu colocava sem dó. As meias, tá, rapaziada? As meias. Ela disse que isso aí foi um agradecimento por ele ter pegado as meias pra ela. E o que pode dar de errado, né? De colocar umas simples meias. E você não vai colocar não, seu covarde? Ele começa a pegar no pé dela pra colocar a meia. Isso aqui deve me chamar de covarde, hein? E ele diz pra ela ficar parada e não ficar se mexendo. E ele acaba metendo a mão onde não devia. E acaba ganhando um chutão, meus amigos. E convenhamos, ele viu uma bela vista. E ela chuta ele e deixa ele lá no chão e vai-se embora. Ela meio que tá dando umas ignoradas nele. Ele ia se desculpar lá e ela chama ele de tarada de pernas. Ele se pergunta se ela podia perdoar ele, né? Mas ela não tá mais chateada e pede desculpa por ter chutado ele também. E ela preocupada, né? Se pergunta se ele não machucou o pescoço e tal. Mas ele tá de boa. E ele também deveria agradecer pela bela visão. Pera, você viu minha calcinha? Olha, eu só agradeço pela bela visão, tá? O protagonista mais sincero que eu já vi, mano. Depois dessa, ela só mete um murrão nele e sai correndo, velho. E o mais hilário é que ele vai correndo atrás dela junto e ela só mandando ele calar a boca. Muito bom, velho. E ela só dizendo, para de me perseguir. E ele dizendo, não, bora conversar. Depois ele só pede desculpa lá pra ela de novo. E ela diz que tá tudo bem, né? Pois ela tem parte da culpa. E ele dá um refil pra ela lá, né? Que é pra dizer que eles estão em paz. Né? E ela bebendo lá, né? E fala em russo se ele não quer um gole. E aquele entende, né? Ele já pensa logo que era um beijo indireto se ele fizesse isso. Mas ele acaba amarelando e pergunta o que foi que ela disse. Ela só disse que é bom tomar água gelada depois de uma corrida. Ele realmente não entende nada. Mas eu entendo, caramba! E acabou o episódio, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!